Olá, seja bem-vindo ao canal Jornada pela Bíblia. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos entrar no Evangelho de Mateus. Antes de estudar capítulo por capítulo, que essa é a proposta que nós teremos para esse primeiro momento, nós vamos aprender um pouco de alguns aspectos introdutórios a respeito do Evangelho de Mateus. Por exemplo, quem escreveu, que Mateus que é esse, para quem escreveu, quando escreveu, qual é o conteúdo, contexto teológico, o contexto histórico, data ali mais ou menos de que ele foi escrito e qual é a mensagem central do Evangelho de Mateus. Isso tudo a gente vai aprender no vídeo de hoje. Então fica aqui e bora lá. A primeira pergunta que aparece é: por que estudar Mateus? E a resposta é: porque ele é o primeiro evangelho, ele é uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, no livro de Mateus, você vai encontrar elementos extremamente judaicos, por exemplo, que vão indicar que nesse contexto o evangelho ainda estava extremamente enraizado na cultura judaica. É nesse evangelho de Mateus que você vai encontrar referências a Jesus como filho de Davi, como aquele Messias que foi prometido ao povo judeu. É aquele que cumpriu as profecias. O Evangelho de Mateus está repleto de textos que dizem isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal e pelo profeta tal. Então, e você vai encontrar muito isso no Evangelho de Mateus. Por quê? Por causa do pano de fundo judaico. Então é importante entender bem Mateus para você conseguir entender como que Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que foi pregado e falado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel esperou um Messias por muitos anos. E esse Messias chegou. É isso que Mateus vai dizer. Se você quer entender como que os primeiros cristãos entendiam Jesus Cristo, como é que eles enxergavam Jesus, você precisa entender bem o Evangelho de Mateus, porque ele vai te dar essas ferramentas para você saber, então esse é o Messias, esse é o Mashiach, o Salvador ungido, o descendente de Davi que veio para reinar. Você só consegue entender isso se você entender bem o Evangelho de Mateus. E é por isso que o livro de Mateus, por exemplo, começa livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Ou seja, ele está dizendo que tudo aquilo que ele vai escrever, Mateus tem 28 capítulos, os 28 capítulos serão escritos para falar daquele que é filho de Abraão e filho de Davi, aquele Messias judeu que todo mundo estava esperando. Mateus escreve o Evangelho de Mateus, então, ou seja, o Evangelho é uma biografia de Jesus, não é bem uma biografia, mas um relato sobre Jesus pela ótica de Mateus. A gente atribui a autoria desse Evangelho ao Mateus, que é discípulo de Jesus, que é apóstolo, que é um publicano. Ele era um publicano, ele vai se converter, ou seja, ele era um cobrador de impostos, ele vai se converter, vai virar discípulo de Jesus. Em alguns textos, Mateus é chamado de Levi, conforme essas referências que estão aqui. Então, Mateus é chamado de Levi e publicano, Então, esse é o Mateus, é aquele que era cobrador de impostos, coletor de impostos, se converte, vira discípulo de Jesus e depois ele escreve esse texto. O Evangelho de Mateus foi escrito em algum momento entre o ano 50 e o ano 70 da era cristã, ou seja, depois de Cristo. A gente não consegue cravar exatamente a data, porque a gente não tem aparato histórico e arqueológico para isso. Mas, certamente, dentro desse espaço aí de 20 anos, por quê? Porque depois do ano 70, Jerusalém é invadida e é destruída. Então, a gente não vai ter nada muito bem escrito e fundamentado dentro de Jerusalém. Então, como Mateus é esse evangelho com esse caráter pano de fundo judaico, certamente nesse espaço de tempo aí, depois do evangelho de Marcos, Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, então depois de Marcos e antes da queda de Jerusalém, entre 50 e 70. Como eu já falei antes, o Evangelho de Marcos é escrito para judeus. Então, por isso que ele já começa dizendo livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e de Abraão. São os dois grandes nomes do Antigo Testamento. Abraão é o pai daquele povo, aquele cuja nação originou-se, São os filhos de Abraão. E Davi, que é o grande rei, aquele que Deus diz que nunca deixaria de ter um rei da dinastia de Davi para reinar no trono, aquele que foi o grande rei de Israel e tal. E por isso que o Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Cristo, mostrando que Jesus é da tribo de Judá. Ele é filho de José, da tribo de Judá. Por quê? Porque o Messias nasceria da tribo de Judá. Então, Mateus foi escrito para judeus.
O Evangelho de Mateus é dividido em 5 grandes sermões. E isso é um paralelo nítido entre os 5 livros da lei, né, lá de Gênesis até Deuteronômio, e os 5 sermões de Jesus. Então, certamente, Mateus quis fazer esse paralelo. Isso acontece também dentro do livro. Por exemplo, Moisés sobe no monte para receber e falar da lei. Jesus sobe a um monte para falar das bem-aventuranças. Então tem bastante similitude entre o que a gente encontra na Torá e os ensinos do Evangelho de Mateus. Ó, antes de continuar aqui com os outros tópicos, segue a gente, clica aqui no gostei, ajuda a gente, tá fazendo um conteúdo legal aí pra você. Clica no gostei, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui se você não tá inscrito ainda. Ativa o sininho para você sempre receber conteúdos. A gente vai ler todo o livro de Mateus juntos, fazendo devocionais e estudos profundos sobre cada capítulo. Então, você tá convidado a participar disso aí com a gente, tá bom? Vamos continuar. Quais são esses 5 discursos que a gente encontra no Evangelho de Mateus? São esses 5 aqui. Então, o primeiro deles, o discurso do Sermão do Monte, que vai de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7. Depois, o discurso missionário, digamos assim, que é Mateus capítulo 10, quando ele treina os discípulos, os apóstolos, e envia eles em missão. Depois a gente vai ter as parábolas, o grande discurso parabólico de Cristo, que é Mateus capítulo 13. Tem bastante parábolas ali. Também em Mateus 18, discurso comunitário, falando um pouco de como que a coisa funcionaria dentro da igreja. E, por fim, o discurso que a gente vai chamar de discurso escatológico, o discurso dos fins dos tempos, aquela coisa lá que está lá em Mateus capítulo 24 e 25. O tema central do Evangelho de Mateus é o reino dos céus. E veja, ele não chama, Marcos vai chamar de reino de Deus. E Mateus vai chamar de reino dos céus. Por que Mateus não chama reino de Deus? Porque o judeu não fala o nome de Deus. O judeu não cita o nome de Deus, né? Inclusive até hoje, os judeus falam Hashem, ou quando está o tetragrama sagrado, eles colocam o nome Adonai, né? Enfim, então a tradição fez isso. Então por isso que no Evangelho de Mateus você não vai encontrar reino de Deus. Você vai encontrar reino dos céus. O reino dos céus chegou lá na pregação de João Batista, lá no Sermão do Monte de Jesus. Então, sempre reino dos céus. E o tema central é esse. O reino dos céus chegou. O Messias apareceu, aquele Redentor que veio trazer o reino dos céus pra gente. Em Mateus, Jesus é apresentado com várias características. Primeiro, ele é o filho de Davi, ele é aquele rei que veio para continuar a dinastia davídica. Ele também é apresentado, em segundo lugar, como o filho de Abraão, então aquele descendente de Abraão que iria abençoar todas as famílias da terra, aparece também em Mateus. Ele, terceiro lugar, ele é apresentado como um novo Moisés, aquele legislador, aquele que, do mesmo jeito que Moisés trouxe a lei lá no Sinai, Jesus também traz a nova lei aqui, a ampliação, o complemento, o refinamento da lei de Deus aqui no Sermão da Montanha e em todos os seus ensinamentos, suas parábolas. E ele é apresentado como o Emanuel, aquele que é Deus conosco. Jesus é o próprio Deus, o Senhor, Yahvé, conosco. Emuná, permanecer, ele. Deus permanece conosco, Deus conosco. Então, quando você lê Mateus, não leia como se fosse um manual de instrução ou um livro assim meio solto. Na verdade, Mateus é um documento que foi cuidadosamente construído para que você entenda que Jesus Cristo trouxe o reino dos céus para a terra, ou seja, instaurou o reino dos céus, e esse daqui, esse Jesus Cristo, ele é filho de Davi, filho de Abraão, e ele cumpre todas as profecias que a gente encontra no Antigo Testamento acerca do Messias. É assim que você deve encarar o Evangelho de Mateus. Renato, eu quero aprofundar mais os meus estudos sobre o Evangelho de Mateus, eu queria que você me indicasse uma bibliografia. Olha, eu vou te indicar 2 livros que eu acho que são suficientes. Você está querendo introduzir-se nesse caminho de estudar sobre o Evangelho de Mateus, que o primeiro é esse aqui, ó. Esse livro aqui é o livro do Craig Keener, é um comentário sobre o Novo Testamento, e lá você vai ter o de Mateus, e ele é publicado pela Vida Nova, não é muito antigo, um livro de 2017, mas é um excelente material para você entender e começar a engatinhar nos estudos do Evangelho de Mateus. E o segundo, que vai te dar uma introdução geral do Novo Testamento e que vai te encaminhar em outros livros até, se você for estudar, que é o livro do Moore e do D.A. Carson, né, que foi publicado pela Vida Nova no ano 2014, mas é um baita de um material. Se você adquirir esse material, esse aqui, ó, você vai estar super bem servido de material para você
entender, estudar bem, ter uma boa introdução sobre o livro de Mateus, tá bom? No mais, curta esse vídeo, comenta aqui a tua opinião, o que você achou. Você já sabia disso que a gente comentou por aqui? Compartilha com alguém que precisa aprender sobre o Evangelho de Mateus e vamos juntos nessa jornada pela Bíblia. Deus te abençoe.